StayCast, o podcast do mercado imobiliário. Fala, mercado imobiliário, mais um StayCast. Hoje eu tô com um cara aqui que eu acho que é a segunda pessoa que eu trago, né, que não faz parte do nosso mercado, mas tem muita técnica de venda. É uma das maiores plataformas de educação que tem no Brasil. É mentor lá no G4, ensina a galera do G4. Então é um cara que tem muito para poder agregar. Eu vou dar só um spoilerzinho aqui, ó. Quem tá aqui comigo é Gustavo Pagotto. É Pagotto mesmo? A pronúncia tá certa? Tá certo. Pagotto. Pagotto. Seja bem-vindo, Gustavo. Muito bom ter você aqui conosco. Tenho certeza que a galera vai curtir muito. Muito bom, cara. Obrigado pelo convite aqui, é um prazer. E já digo de largada, eu sou muito convidado para falar em podcasts e fiquei impressionado com a consistência e a recorrência que vocês têm conteúdo. Porque fazer uma temporada de 8, 10 episódios é fácil, qualquer um faz. Passar de 50 são raros, passar de 100, então, quase nenhum. Então, parabéns aí pelo Stay, que tenho certeza que isso aí vai reverberar. E acho que eu acredito muito no conceito de compartilhar o conhecimento, né? A gente, ninguém sabe fazer tudo sozinho. Se eu puder compartilhar, com certeza vou aprender muito com você aqui. Então espero que quem estiver ouvindo a gente aí possa aprender um pouquinho sobre vendas. Eu vou ler um pouquinho da bio do Gustavo, porque eu acho que é importante você saber quem está comigo aqui. Gustavo Pagotto é fundador da Pipe Lovers, a maior comunidade de educação em vendas B2B do Brasil, criada em agosto de 2022. A iniciativa tem como objetivo conectar profissionais da área comercial por meio de mentoria, benchmark e ampliação de network, fortalecendo o ecossistema de vendas no país. Antes de empreender, Pagotto acumulou uma sólida trajetória como executivo de empresas da internet e de tecnologia. O cara conhece muito sobre tecnologia. Então ele hypou o crescimento como LinkedIn, na TOTUS, na Acreditas, onde liderou operações desde organizações e até as suas expansões para a América Latina. Atualmente, além de liderar a Pipe Lovers, Pagotto também atua como investidor anjo, conselheiro de startup e mentor em programas da G4 Educação. Ele também é autor do livro Arquitetura de Vendas de Alta Performance, consolidando sua autoridade no mercado de vendas e gestão comercial. Cara, é gabaritado. Deu tempo também para fazer um filho recentemente e ver o meu time ser campeão. Isso acontece com alguma frequência todos os anos. Que legal. Seu filho tá com quantos anos, Gustavo? Tá com 1 ano e pouquinho. Fez 1 ano no final do ano agora. Essa de todas as conquistas é a melhor e é a mais desafiadora, porque esse não tem manual, não tem nada. Você tem que ir lá cuidar todo dia. É mais difícil do que plantar uma árvore. Eu imagino. Gustavo, vamos lá. Família é a melhor coisa que tem, a gente sabe disso. Eu queria entrar com você, cara. Eu acho que de todo o tempo, de toda a geração que a gente já viveu, eu acho que nunca foi tão difundido tanto conhecimento igual a geração que a gente vive hoje. Sim. É uma geração que tem muito conhecimento, tem muito acesso a muitas coisas grátis e conteúdos relevantes, né? Sobre vendas. A gente sabe que a venda é uma ciência. E eu percebo assim que mesmo nós estamos na era do conhecimento, ainda tem muito vendedor padecendo, cara. Uhum. Tem ou não tem? Cara, tem muito. Acho que a gente vive na era da desinformação. Hoje, você encontrar qualquer informação errada, ou fácil, ou caminho curto, você vai encontrar isso em qualquer lugar. O segredo hoje em dia não é a informação, é a fonte da informação. Eu conto um pouco da minha trajetória, né? Você falou um pouco da minha biografia. Eu comecei como trainee de vendas, trabalhei na TOTUS, trabalhei no LinkedIn, trabalhei na Acreditas, criei minha empresa, sou mentor no G4 Educação. Tudo isso eu aprendi muito na prática com outros profissionais. Então, quando eu chego para um podcast, para dar uma palestra, para dar uma aula, para escrever um livro, eu levo o meu repertório de conhecimentos para passar a bagagem adiante. Qual que é o problema hoje em dia? As pessoas querem o caminho mais curto. As pessoas querem achar a bala de prata, ela quer seguir o guru de vendas da internet, ela quer comprar um curso achando que só pagar o curso vai resolver. Então, vendedor, de maneira geral, quer sempre encontrar o caminho mais curto para vender. Só que para crescer e para se desenvolver, tem um esforço, tem uma dedicação. E é por isso que eu elogiei você no começo do podcast. Porque se você não colocar consistência, evolução,
melhoria todo dia, você não vai chegar em lugar nenhum. Então, por mais que tenha muita informação, você precisa saber de quem você está pegando informação e colocar isso em prática. Porque, galera que já gabaritou, tem gente que já assistiu todos os meus podcasts. Olha isso. Mas assim, o cara não tá batendo meta. Fala, cara, milagre eu não faço, né? Esse livro que você escreveu, Gustavo, Arquitetura da Alta Performance. Arquitetura de vendas de alta performance. Arquitetura de vendas de alta performance. Da onde foi seu insight, da onde foi sua inspiração e qual que foi seu case de sucesso na construção desse livro? Legal. Eu escrevi esse livro junto com o Hélio Azevedo, né? O Hélio Azevedo também foi mentor no G4 Educação, foi diretor da Microsoft, foi vice-presidente de vendas da SAP. O Elinho já tinha esse projeto do livro e falou, cara, vamos escrever em conjunto, porque quando a gente soma conhecimento, a gente faz um negócio mais robusto. E qual que é o tema do livro, né? A tagline desse livro é: ninguém constrói uma casa sem ter uma planta. A mesma coisa serve para quem está querendo estruturar uma operação, uma máquina de vendas, né? Não existe empresa se não existe vendas. E muitos empreendedores, muitos gestores negligenciam esse aspecto. Então, o livro está baseado em 4 pilares. Desenhar, que é qual é a sua estratégia, o seu planejamento. Recrutar, que você precisa recrutar um bom time de vendas. Educar esse time e a gestão. Então, a gente fala desses 4 pilares. Como que eu monto o planejamento de vendas da minha empresa. Método simples, né, cara? Criou um método simples. É simples, né? Acho que todo mundo que tem lido o livro e dado feedback fala o seguinte, cara, vocês escreveram um livro que é como que se faz na prática. Relevante e simples ao mesmo tempo. Porque, cara, vamos lá, a maioria das empresas são empresas pequenas e médias, né? Assim, óbvio, o Hélio, a gente trabalhou em grandes companhias, mas eu gosto sempre de pegar o exemplo do meu pai. Meu pai sempre foi empreendedor em empresas pequenas e médias, né? É empreendedor no mercado de tecnologia. É muito diferente a realidade de quando eu trabalhei no LinkedIn, quando eu trabalhei na TOTOS, do que eu via na empresa do meu pai, que tinha 5 vendedores. Então, eu acho que ao longo da minha carreira eu consegui trazer... Todo dia eu via meu pai em casa e eu via uma empresa que, entrei no LinkedIn, os caras me mandaram para Chicago na primeira semana para ficar uma semana lá em treinamento. Falei, cara, isso é totalmente diferente. E aí, o meu trabalho é traduzir isso do que as grandes empresas fazem, eu passei por elas por mais de 10 anos, e trazer isso para empresas pequenas, que são as que mais precisam, né? As empresas pequenas, o empreendedor de uma pequena organização, um gerente de... esse cara está isolado. E falta muito processo também, né? Totalmente, né? Então, qual que foi onde que essas coisas vão se conectando, né? Tem aquele discurso famoso do Steve Jobs, né? Que ele falou para o pessoal em Stanford, que você só entende a história toda quando você olha para trás, né? As coisas se conectam, né? Acho que é o connecting the dots, né? Que ele vai conectando os pontos quando você olha para trás. Hoje eu consigo entender a minha história conectando para trás. Meu pai foi empreendedor de uma empresa pequena, eu tive a oportunidade de estudar, estudei na USP, fui trabalhar em grandes empresas, falei vários idiomas, liderei equipes de mais de 200 pessoas. Legal, eu achava que o suprassumo era ser executivo de uma grande empresa. Fui dar aula lá no G4 Educação, me deparei com empreendedores do mundo real, né? Do mercado, da economia real brasileira. E eu vi que esses caras tinham um gap gigante entre o que eu fazia numa multinacional e o que essa galera sabia executar. Eu falei, peraí, deixa eu traduzir isso para eu entregar para um empreendedor, para um gerente de uma empresa pequena e média, que esse cara está isolado. Eu falei, vou montar meu planejamento de vendas. Tá, como? Qual que é a taxa de conversão? Qual que é o ticket médio? Quantos vendedores eu contrato? Qual que é o tipo de vendedor? Hunter, farmer, pré-vendedor, inteligência artificial, CRM, automação de chatbot. Cara, assim, o cara tá lá pequenininho e fala, ferrou. Esse gerente tem que fazer tudo. Então, depois de tudo isso, eu fui empreender. Falei, cara, eu preciso usar tudo isso que eu fiz para conseguir ajudar pequenas e médias empresas a vender mais. Foi daí que veio a ideia da minha empresa, da Pipe Lovers, né? Que era ajudar um gestor, um empreendedor de uma empresa pequena a treinar, criar rituais de vendas sem ter que gastar um caminhão de dinheiro e fazer isso com consistência, porque é consistência que leva ao sucesso. É isso. Gustavo, e hoje você tem tudo isso consolidado de ferramentas, plataforma, que você consegue colocar o pequeno empreendedor, o médio ali, para poder executar e já fazer a diferença? Cara, qual que é a questão, né? Um empreendedor, eu dou muita mentoria para empreendedor, sou conselheiro de algumas empresas. O primeiro conselho que eu dou para todo mundo é o seguinte: a posição-chave que você tem que contratar o mais rápido possível é um bom gerente de vendas dedicado. Ah, mas eu sou empreendedor, eu tenho um quê de vendas,
eu não posso tocar meu time comercial? Você pode, mas você tem que tocar o negócio. O gerente de vendas toca o bumbo de vendas. Sim. E um gerente de vendas, ele tem 3 papéis. Primeiro, recrutar e reter pessoas. Segundo, gerir a operação do dia a dia. E o terceiro, desenvolver essas pessoas. Gestor tem que vender? Cara, não, tá fora desses 3 aspectos. O gestor ele vai chegar nos resultados de vendas através desses 3 elementos. Mais estratégico, né? Exato, né? Então, se eu tenho o CEO, o empreendedor, eu tenho um gerente de vendas e esse gerente de vendas está aplicando isso com a cadeia de equipe que está embaixo, cara. Foi assim que eu saí de uma operação na Acreditas, eu cheguei lá, tinha 15 pessoas no meu time. 2 anos depois, tinha 240. Porra, como é que você fez isso? Cara, a gente crescia 30% ao mês. Como? Tendo uma estrutura de gestão e processo para colocar toda essa galera. Então, quando eu levo para a realidade... E é uma empresa que faz match com a gente, porque é crédito, financiamento, né? Sim, E é uma venda mais consultiva, né? totalmente, né? Então, assim, tudo... Hoje, para que serve o vendedor? O vendedor serve para viabilizar a compra de um cliente. Muitos tipos de vendas e de negócios estão sendo substituídos por tecnologia. Sim. Né? Você vai comprar hoje algum produto, se for um produto para pessoa física, normalmente você vai comprar o quê? Num e-commerce, você vai comprar através de um chatbot no WhatsApp, você vai fazer um pedido digital. Isso também está acontecendo no mundo para empresas. Né? Onde que o vendedor precisa entrar no seu mercado imobiliário? Onde eu preciso de um corretor? Eu preciso de um corretor para fazer uma venda complexa, quando eu tenho uma demanda específica de um determinado imóvel, né, para uma transação grande. Vamos pegar a disrupção que o Quinto Andar fez. Sim. Cara, o Quinto Andar só tem o corretor lá no processo porque é lei. Porque se não dependesse, se não tivesse a lei, cara, o cara ia lá, alguém foi lá, tirou as fotos, você viu as fotos, tem o tour gravado, você vai lá, você vai, você buca, você pega, você faz oferta e tal. Ou seja, é uma Os questão... caras queriam tirar, foi o maior reboliço aí. Exatamente, né? Então, assim, é um rebuliço, mas assim, é a burocracia brasileira encarecendo o processo. Sim. Vamos combinar que Sim. nesse contexto Quinto Andar, você não precisa do corretor, porque a tecnologia já faz tudo. Agora, não é para todos os tipos de imóveis. É muito engraçado, né? Tem o cara que me deu o primeiro treinamento de vendas, chama Fábio Zarzana. É um cara legal para você trazer aqui. Sim, Inclusive, você vai indicar para mim. ele escreveu um livro, né? Falando sobre a experiência dele com vendas, e hoje ele é dedicado, né, para vender casas de revista. Né? Legal. Ele só vende, cara, casas, imóveis de alto padrão, né? E esse cara foi o primeiro cara que... Bem nichado. Inclusive eu escrevi, tem lá uma parte do prefácio do livro dele, eu que escrevi, né? E cara, esse cara tem uma baita bagagem de vendas e ele tá vendendo imóveis pra cara multimilionário, bilionário. Você acha que um bilionário vai comprar um imóvel no Quinto Andar? Não. Claro que não. Você acha que alguém uma empresa que vai alugar uma laje corporativa, um galpão, vai fazer isso? Não. Então, ou seja, o vendedor tem um papel consultivo. Sim. Cara, para fazer um papel transacional de agendar uma visita, te guiar na visita, levar a chave, intermediar... Cara, não precisa do corretor para isso. Então, o papel do vendedor, ele está sendo ressignificado. Inteligência artificial, automações, tecnologia, vai matar o vendedor ou corretor tirador de pedido, Sim. tá? Vai sobrar acredito. quem? Vai sobrar quem está agregando valor no processo. Quem é o especialista e quem é o cara que tá crescendo exponencialmente, né? Inclusive, eu acho que tem um negócio muito maluco, assim, né, do mercado imobiliário. Fico louco da vida, né, quando toca o meu telefone e alguém lá, normalmente alguém da Lopes, né? Aqui é o Zezinho da Lopes, você tá interessado? Cara, sei lá, bicho, deve ter passado num stand de vendas da Lopes há 1000 anos atrás. Cara, assim, olha o tempo que esse cara tá perdendo tentando caçar cliente, assim, uma agulha no palheiro. O próprio CRM, ele vai diluindo lá. Que loucura, pulverizando. né? Agora, assim, olha o contrário. O corretor, ele não tem que arrumar cliente. Ele tem que arrumar solução para os clientes que ele já tem. Então, assim, cara, chega para mim e fala, cara, o que você precisa? Eu vou atrás para você. O maior erro de qualquer vendedor é vender o produto que tem. Você não tem que vender produto. Você tem que vender solução para o seu cliente. Então, assim, e aí entra o quê? Na história de você conversar, entender, saber fazer uma investigação, entender a necessidade do cliente. Porque para um vendedor, para um corretor é melhor ainda, né? Porque, o corretor cheguei num cliente. Quando qualquer ser humano que conversa com um corretor ou quer
vender um imóvel, ou quer comprar um imóvel, ou quer alugar, certo? Vamos pegar o cara que quer comprar ou alugar. Cara, esse cara vai comprar ou alugar. A venda já está feita. É só você encontrar o imóvel que ele precisa. E esse imóvel que ele precisa, ou que ele quer, ou que ele pode pagar, ele existe. Sim. Ou seja, esse cara vai comprar ou alugar alguma coisa. Você está no meio. Assim, taxa de conversão deveria ser 100%. Essa é uma mudança de mindset importante, né? Mas existe uma questão de ambas partes, assim, às vezes o cliente está na ilusão e o corretor também não sabe fazer pergunta e não sabe filtrar e também é sem noção. Então, por isso que a taxa de conversão, ela não é tão fidedigna. Então, mas aí entra naquele aspecto. Assim, eu me lembro quando eu me mudei uns 3, 4 anos atrás, né? Foi até a época que eu namorava com a minha esposa, eu alugava um apartamento, alugava outro, e ficou, vamos pegar quanto que a gente gasta do aluguel, vamos mudar para um apartamento mais legal. E a gente foi falar com um corretor, e esse cara era muito bom. E ele falou, cara, legal, me falem as necessidades de vocês, me falem quanto vocês têm de disponibilidade para pagar. E esse cara trouxe pra gente algumas alternativas. Falou, mas eu queria isso, queria aquilo. Eu falei, pra esse tipo de coisa você precisa gastar mais. O que você quer abrir mão, o que você quer? Você quer região? Ou seja, e esse cara fez um trabalho de uma venda consultiva, né? Que pode se aplicar para qualquer coisa. Então tem um papel do vendedor de saber fazer perguntas, entender a realidade do cliente e muitas vezes saber falar não para o cliente. Sim. Quantas vezes um corretor não leva um cliente num imóvel de 3 milhões de reais e aquele cara não tem dinheiro para isso? Perfil, né, cara, você Gustavo? perdeu seu tempo. Aí o cara foi ficar fazer turismo lá. Porque tem cliente que gosta de ficar fazendo turismo, certo? Vamos conhecer, vamos pegar umas referências. Cara, tá trabalhando de graça, né? Aí não dá. Ô Gustavo, eu sei que você é um cara que treinou muitas pessoas, dá mentoria sobre isso, palestra. Na sua plataforma hoje, o que você acha assim, que é o essencial que tá levando a galera a performar, que tá tendo da educação, sim? O que você tem visto, cara? Cara, a gente fez um estudo na Pipe Lovers, né? Então, assim, qual é o segredo dos vendedores de alta performance? Eu fiz um estudo lá na Pipe Lovers, hoje a gente tem mais de 3 mil profissionais de vendas dentro da nossa universidade corporativa de vendas. E qual é o segredo? O segredo são aqueles profissionais que estudam com frequência, aqueles profissionais que aprendem todos os dias. Todo mundo acha que para vender mais é aquele cara que tem a melhor técnica de vendas. Técnica de vendas não faz você vender. O principal pilar para fazer um vendedor fechar mais negócio é conhecimento de negócio. Eu preciso entender o meu negócio, ou seja, a minha empresa, o meu segmento, e eu preciso entender a realidade do cliente. Se eu souber isso e eu souber a tendência para os dois lados, eu vou fechar negócio. Para que serve o segundo pilar, que é conhecimento técnico? Isso vai aumentar a minha produtividade. Saber prospectar, criar rapport, fazer um pitch de vendas, contornar objeções, saber negociar, gerir uma carteira de clientes, isso aumenta a minha produtividade. Beleza, então visão de negócios, conhecimento técnico. Terceiro ponto, relacionamento interpessoal. Eu preciso me conectar com pessoas, eu preciso saber me comunicar presencialmente e digitalmente, como estamos fazendo aqui. Isso é um dos mais importantes, né, Gustavo? Você acredita? Cara, tudo isso está junto. Faz junto. A comunicação está tudo dentro disso. E entra também o elemento do quê? Da influência, liderança e influência. Então, eu sei de negócio, eu sei aplicar técnicas de vendas, eu consigo me comunicar e influenciar. E, por fim, o quarto pilar é o quê? Eu tenho a capacidade de me autodesenvolver. Eu sei gerir o meu tempo e a informação. Eu tenho inteligência emocional e eu estou aprendendo todos os dias. Então, o que é um vendedor de alta performance? É um cara que está todo o tempo aprendendo nesses 4 pilares, porque não é uma coisa dessa, eu sou super organizadinho e não vendo nada. Você sabe de negócio? Você aplica técnica? Você sabe se comunicar? Não, então é um pouco de cada coisa. Ou seja, não existe vendedor perfeito. O vendedor que está vendendo mais, ele está se adaptando todos os dias. Sim. Eu percebo assim, porque você falou dos 4 pilares aí. Tem gente que tem muito conhecimento, sabe a questão técnica do negócio, mas a questão interpessoal, às vezes de relacionamento, o cara não sabe se relacionar. Exatamente. E isso depõe muito contra o vendedor, porque o vendedor tem que entender de pessoas. Cara, sabe que esse negócio que você falou, isso é um gap, né? Uma deficiência de um exemplo de um vendedor. O que fez o meu negócio decolar no ano passado, eu saí de 15 para 300 empresas como clientes, né? E eu achava que o maior ativo que eu tinha dentro da Pipe Lovers
era o volume de conteúdo. Eu tenho lá mais de 500 horas gravadas de conteúdo sobre vendas. Toda semana eu faço 5 novas aulas. Nossa. Né? Então, ou seja, por ano, faz a conta. São 50 Muita semanas, vezes 5. Eu gravo 250 aulas por ano. A gente está indo para o 3º ano. Né? Mas esse não é o nosso maior ativo. A gente virou a chave quando eu consegui comunicar para os líderes de vendas que eu tinha tanto conteúdo, mas que eu ia montar um plano de desenvolvimento individual para cada vendedor. Então, qual que é o segredo para um vendedor de sucesso? Um vendedor de sucesso, ele dedica pelo menos 2 horas de treinamento por semana. E esse treinamento ele pode ser consumindo vídeo, fazendo um benchmark, lendo um livro, trocando experiências com uma outra pessoa dentro do time. Então, o que a gente recomenda? Que você assista um conteúdo, que você aprenda por conta própria e que depois você sente com os seus colegas, com os seus pares e converse como que eu posso aplicar aquilo na prática. Vai ruminar. Exatamente. Então, eu absorvo um conteúdo, eu troco ideias e eu aplico. Semana que vem, de novo, e de novo, e de novo. É assim que você evolui um pouquinho por dia. Existe aquela teoria da pirâmide do conhecimento, né? Uhum. Você só aprende algo que você ouviu quando você pratica e ensina. 100% do aprendizado. Se você não faz isso, na pirâmide, já viu a pirâmide? Sim, claro. Então, eu acredito muito nisso também. Essa execução ela é muito importante, né, Gustavo? Exatamente. E às vezes, cara, olha que coisa maluca. Eu devo fazer por semana. Uma semana normal minha, eu dou umas 20 horas de conteúdo de vendas. Né? Ou seja, metade do meu tempo eu estou fazendo isso. Na média, umas 2 horas por dia. E tem normalmente um dia onde tem umas 5, 6 horas de conteúdo. Né? Olha que é muito louco, cara. Às vezes eu estou dando uma aula. No meio da aula, eu olho pro meu conteúdo e falo, cara, eu lembro de uma parte de um processo da minha empresa que eu preciso ajustar. O que eu posso fazer? Então, assim, eu tô lá, eu tô falando, eu tô trazendo referência, tô contando coisas que eu aplico, que eu já apliquei, que eu vi outras empresas aplicarem. E todo dia eu tô pensando em pequenas coisas que eu posso aplicar e fazer. Então, o segredo, ninguém sabe tudo. O segredo é você ouvir, pegar uma referência e conseguir colocar em prática. Gustavo, eu falo que o mercado imobiliário, eu acho que não é só o mercado, eu acho que todo mercado que é próspero, que movimenta a economia, as pessoas vai de modos operantes. Elas vão andando de acordo com a música vai tocando. Uhum. E as pessoas não dão tanta importância. Existe um estudo há muito tempo que fala que o mercado imobiliário ele só perdia pra pesca em questão de tecnologia. Pra você ter ideia. É loucura isso, mano. É loucura. Olha que assim, tem uns caras que pescam aqueles molinetes, o peixinho automático. Eu acho que a pesca passou, acho que o corretor, hein? Né? Arpão, tem umas coisas que é fora do comum. Mas o que é interessante, cara, que eu vi isso também, não só no mercado de indústria também, farmacêutica, aquela coisa toda. Mas a questão de vendas, cara, é uma questão assim, que abrange tudo, que toque todo mundo. E aí, quando eu vejo executivos ou grandes diretores vêm de outro mercado, o cara consegue nadar, mergulhar, cara, de uma maneira profunda, porque ele começa a estabelecer processo. Tem um amigo, né, que ele veio de outra empresa, que trabalhou em outro negócio. Cara, ele entrou no mercado imobiliário, a ascensão do cara foi muito rápida. Não, é impressionante. Pega esse exemplo do cara que me deu o meu primeiro treinamento de vendas. Esse cara não era do mercado imobiliário. E eu confesso que quando eu vi, caramba, o cara virou corretor, né? Quantas pessoas estão no mercado imobiliário que assim, o cara caiu, foi a última opção. Sim. Quando você pega um profissional preparado no mercado imobiliário, o cara ganha muito dinheiro, cara. 6% de uma transação, cara, é muita grana. Aqui em São Paulo, onde a gente tá, não tem nenhum imóvel menos de R$1 milhão. Sim. Porra, 6% de 1 milhão, cara, é dinheiro. Entendeu? Então, assim, acho que quem se capacita tá muito adiante. Agora, tem um negócio que é legal, né? A gente falou dessas dimensões, a gente falou de visão de negócio, falou de conhecimento técnico, de relacionamento pessoal. Eu gosto muito de esporte, né? Sou palmeirense doente, mas não vou falar de futebol aqui agora. Olha que interessante a comparação entre um vendedor de alta performance e um jogador de tênis de alta performance. Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Roger Federer, né? Foi um dos melhores tenistas de todos os tempos. O Federer ele fez mais ou menos umas 1.500 partidas na vida dele. Pô, cara, foi um dos melhores da história. Ele ganhou 80% dos jogos. Fala, pô, o cara ganhou muito mais do que perdeu, né? Só que sabe de qual o percentual dos pontos que ele ganhou? Da carreira inteira dele, ele ganhou só
54% dos pontos que ele jogou. Ou seja, era praticamente Meio a meio. meio a meio. Então, um dos melhores jogadores de tênis da história, ele praticamente ganhou um e perdeu um, ganhou um e perdeu um. Então, Que isso, louco isso, hein, um mano? atleta de alta performance e um vendedor de alta performance, ele precisa ter muita resiliência. Quando a gente olha para conversão de vendas, um funil, você vai mais não vender do que vender. Então, qual que é o segredo? É trabalhar cada oportunidade como se fosse a última, colocar toda a sua energia nela, porque o seu sucesso não está relacionado às que você perdeu, mas sim a cada oportunidade nova você ganhar. Então, você vai muito mais perder do que ganhar. É aquele famoso ditado, não é chegar no topo, é permanecer no topo, né? Exato. E é você conseguir olhar assim, o que ficou para trás, né? Cada cliente que você recebe vai melhorar. E aí tem tem uma outra teoria super importante sobre isso, né? Quando o pessoal me fala, como é que eu faço para acelerar minha máquina de vendas? Para acelerar uma máquina de vendas, o primeiro... Tem 4 variáveis, né? Eu gosto muito do número 4, né? Você já percebeu. Então, vamos começar de novo para o corte ficar bacana aqui, né? Para você acelerar uma máquina de vendas, né? Normalmente o pessoal de vendas não é nenhum cientista da NASA, Sim. né? Então vamos lá, 4 variáveis. Eu preciso de volume, eu preciso de taxa de conversão, ticket médio e portfólio. Beleza? Quanto melhor for cada uma dessas variáveis, o meu resultado de vendas é maior. Por onde que eu começo? Começa pelo volume. Quanto mais você executar, mais volume, mais você vai aprender. Quanto mais cliente você bater na porta, quanto mais reunião você fizer, quanto mais proposta você mandar, você vai melhorar no discurso, no mercado, na objeção, em conhecer o cliente. Legal. Isso automaticamente vai melhorar a sua segunda variável, que é o quê? A sua taxa de conversão. Porque se cada vez que você fizer uma interação com um cliente, você melhorar, o que vai acontecer? Naturalmente, a sua taxa de conversão aumenta e você vende mais. Então, a execução, ela vai te transformar num atleta de alta performance. Esse é o caminho para você melhorar o volume. Quanto mais volume, mais conversão. Quanto mais conversão, você vai aprendendo a melhorar o seu ticket médio, você vai conseguindo tratar com clientes maiores e você aprende a trabalhar com mais produtos. É isso, faz todo sentido. E para permanecer na performance, Gustavo, você sabe que o cara que está em alta performance, o cara tem que estar com a energia lá em cima, dopamina lá em cima, né? E às vezes tem a queda também, não tem, cara? O que você acha aqui para esse cara ser constante? Para um vendedor conseguir manter a alta performance, não dá para depender... Deixa eu voltar e falar isso de novo, né? Para um vendedor conseguir manter a alta performance, não dá para ele depender de motivação. A motivação, ninguém acorda da cama querendo rodar 2 horas no trânsito de São Paulo para fazer uma reunião. Ninguém acorda de manhã querendo fazer 100 ligações. Ninguém acorda de manhã querendo fazer 20 follow-ups num cliente para ver se ele tomou a decisão. O que você quer? Você quer ter sucesso. Então, vamos olhar para a fórmula do sucesso do fim para o começo. Né? É como diz o Jeff Bezos na Amazon, Sim. né? Working backwards. Né? Então, vamos olhar de trás para frente. Então, eu quero vender R$1 milhão. O meu ticket médio é quanto? O meu ticket médio é R$100 mil. Eu preciso vender 10 contratos. Para eu vender 10 contratos, eu preciso mandar quantas propostas? Eu preciso mandar 15 propostas. Para eu mandar 15 propostas, eu preciso fazer quantas reuniões? Eu preciso fazer 30 reuniões. Para eu fazer 30 reuniões, eu preciso prospectar quantas pessoas? Eu preciso prospectar 300 pessoas. Legal. Eu quero vender R$1 milhão em um ano, eu preciso prospectar 300 pessoas em um ano. Quantos dias úteis tem no ano? O ano tem 200 dias úteis. Então eu preciso prospectar 1,5 pessoa por dia para prospectar 300 pessoas. Tá bom. Mas para eu garantir que eu vou bater minha meta, vamos arredondar? Vou prospectar 2. Se você prospectar todos os dias 2 pessoas com qualidade, você vai bater sua meta de R$1 milhão. É isso. Então o segredo para esse cara ter performance não é pensar que eu vou vender R$1 milhão. Isso te dá ansiedade. Você tem que pensar que eu preciso prospectar 2 pessoas por dia. Automaticamente você não pensou, 2 pessoas por dia é ridículo. Sim. De conseguir fazer isso. Então, olha como você volta para trás e faz o seu dia feliz. É uma diferença que você falou aí, cara. Abriu uma chave aqui agora, dilatou mesmo a visão. Porque a performance, às vezes, tá ligado na produtividade. Que o cara é produtivo. Mas, muitas vezes, não é porque tanto que ele trabalha. Mas tem muita gente que associa no trabalho. O cara trabalha muito, isso tá lá em cima, não. É a inteligência, né, Gustavo? É ser estratégico e metrificar tudo, né, cara?
É o que você falou aí, né? É isso. Uma das coisas que tem uma estatística da Salesforce que diz que vendedores trabalham em média 30% do tempo dedicado para interações com clientes. 70% do tempo eles estão fazendo planejamento, prospecção, reembolso de despesa, preenchendo o CRM. Beleza? Então, assim, a gente dedica 30% do nosso tempo para estar efetivamente com o cliente. Cara, se a gente conseguir fazer uma boa gestão de tempo, se eu conseguir pegar 10% do meu tempo que não está de frente para o cliente e conseguir pegar, ou seja, 70% do meu tempo, deixa eu pegar 10% disso, é 7%. Se eu pegar esse 7% e jogar lá para os 30%, cara, eu aumento mais de 20% do meu tempo falando com clientes. Se eu conseguir gerir bem o meu tempo e as minhas atividades, eu posso aumentar 20% do meu resultado, só gerindo bem o tempo. Eu não preciso ter bom discurso, bom pitch, ser nenhum gênio, ser nenhum matemático. É uma questão de organização e execução. Então, o melhor vendedor é aquele que executa mais. Todo mundo já viu isso nos times de vendas. Sim. Você vê aquele cara super talentoso, mas tem aquele outro que é uma máquina de execução. A máquina de execução talvez não seja o número 1, mas ele está sempre no topo. Sim. E às vezes nem é o cara mais inteligente, né, Gustavo? Normalmente não é. É o cara que tem mais apetite, né? Que tem mais... como é que é a palavra certa? Ambição, né? É a ambição, é a execução. Bom, vamos olhar. Se você juntar o talento com a execução, a transformação é bombástica. Sim. Vamos pegar um outro atleta? Pega o Cristiano Ronaldo. O cara vai fazer 40 anos. Cara, 40 anos, o cara tá uma máquina, o cara tá predestinado, o cara treina, o cara não come açúcar, o cara não toma refrigerante, o cara treina todo dia, o cara chega mais cedo que todo mundo. Não importa a liga que ele tá, o cara foi lá jogar na Arábia Saudita por outros motivos. O cara é predestinado e o cara treina. Gustavo, o que leva um cara a ter mais produtividade, assim, que você acredita? O que é um cara ser produtivo, um cara ser um bom vendedor e o cara começar a desenvolver performance? Acho que tem que saber fazer essa conta de trás para frente, sabe, Jefferson? Acho que a maioria das pessoas não sabe aonde quer chegar. Se você não sabe aonde quer chegar, você só vai. Qualquer caminho é válido. Qual é o seu objetivo? Quanto você quer vender? Eu falei aqui da conta para vender 1 milhão. Você quer vender 2, 3, 10? Só mudar, né, Gustavo? Qual é o seu objetivo? Define o seu objetivo e traça um caminho para aquele objetivo. E aí você vai fazer o que está dentro do seu controle. Traduz o seu objetivo, né? Vê que eu não estou usando a palavra sonho, né? Traduz o seu objetivo para atividades que estão dentro do seu controle. Aí nós vamos ver se você tem um sonho mesmo. Porque se você tem um sonho, você quer perseguir esse sonho, cara, tá na sua mão executar. Tem gente que fala, eu queria tanto. Tá, eu queria, por que você não executa? Cara, eu queria ver com você agora, o que você acha, vamos partir para a gestão aqui agora, para levar um time a se engajar com você, com a cultura, para apaixonar pela cultura. Porque hoje eu percebo assim, tem muita gente fazendo partnership, às vezes cria outras modalidades, mas as pessoas que são audaciosas, as pessoas que têm, que realizam os sonhos, chega um momento para ela que é normal, a pessoa perde até a ambição. Eu vi recentemente um cara que o sonho dele era comprar um carro lá, esqueci o nome do carro, ele comprou o carro, a ambição dele caiu, Acabou. A performance dele acabou. Não era só o sonho, porque tem muita gente que bate em sonho, né, tocar na pessoa, naquela coisa. O que você acha, que componentes que tem que ter para levar o time a engajar, para o time estar apaixonado? Cara, acho que são várias coisas, assim. Eu, ao longo da minha vida, já fui mais romântico, né? Eu acredito que é o seguinte, para você construir uma cultura forte de vendas, a parte mais importante de tudo isso é o processo de recrutamento. Tá? Acho que a maioria das empresas, elas negligenciam o processo de recrutamento. Então, vamos lá. Primeira coisa, você precisa saber qual que é o perfil do vendedor ideal para o seu negócio. O que ele precisa conhecer do mercado, quais são as habilidades que ele precisa e qual a experiência com o tipo de cliente que ele vai ter. Descobrir qual que é o perfil de vendedor que eu tenho? Legal. Agora eu vou proativamente atrás dessas pessoas. Não vou saindo por aí, tem alguém aí querendo trabalhar para contratar comigo. Não, eu vou atrás de vendedores que têm as competências, as habilidades e a experiência que eu quero. Muito bem. Aí eu vou para um processo seletivo. Primeira pergunta que eu faço num processo seletivo é: qual é a sua expectativa de remuneração? Não é para perguntar quanto a pessoa ganha hoje, porque pouco me importa quanto ela ganha. Se a pessoa ganha 2 mil
e eu posso pagar 4, eu vou falar, oh, que bom, posso contratar. Só que a expectativa dela é 5. Se eu não consigo cumprir a expectativa dela, em algum momento ela vai embora. Então, a primeira encontrar o perfil do vendedor ideal, depois descobrir qual que é a expectativa de remuneração daquela pessoa. Quarto pilar, fazer testes práticos. Muita gente contrata vendedor que não sabe falar, não sabe escrever direito. Se você não contrata um vendedor que sabe falar, que sabe escrever, como é que esse cara vai conseguir entregar resultado para você? E por fim, na entrevista final, onde que está o segredo da brincadeira? É o quê? Você mostrar para o seu vendedor qual que é a sua anticultura. O que é anticultura? Por que é ruim trabalhar aqui? Por exemplo, na minha empresa. Minha empresa é uma empresa nova, uma empresa pequena. A minha empresa não tem super benefícios. A minha empresa tem um modelo de remuneração simplificado. Hoje os vendedores lá ganham PJ. A minha empresa é todo mundo remoto. A minha empresa não tem uma marca super conhecida. E aqui você vai trabalhar e a gente vai medir as suas métricas. Essa é a realidade. Você quer trabalhar nesse conceito? Outro dia eu entrevistei uma menina que trabalhava numa grande empresa, startup super reconhecida, com uma grana de capital levantado. Eu coloquei isso para ela e falou, acho que eu não quero trabalhar numa marca que não é muito reconhecida ainda. Tá tudo bem. Cara, eu evitei um problema para minha operação. Então, quando você tem isso muito claro, esse alinhamento de expectativas, na hora que o profissional vai entrar na sua empresa, a pessoa entrou. E um ponto super importante, né? Hoje na minha empresa, eu não tenho sócio. Todo mundo que entra ali, por que as pessoas trabalham? Vamos tirar o romance? As pessoas trabalham para ganhar dinheiro. É uma relação comercial entre um vendedor e uma empresa. Ele está ali porque ele vai ganhar dinheiro, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai fazer as coisas que ele quiser, para a vida pessoal, para a família, para os sonhos, etc. Enquanto essa relação for boa para os dois lados, essa relação se mantém. A partir do momento que esse vendedor acha que ele vale mais, que ele vende demais e não está entregando resultado para a empresa, o que ele vai fazer? Começar a procurar um outro lugar que vai reconhecer ele mais. E você tem que ver se ele realmente vale mais ou não. Do outro lado, a empresa tem a mesma expectativa. Esse cara está entregando, estão jogando um monte de lead na mão dele. Tem um monte de produto bom para o cara vender. Eu mando o lead e o cara não entrega, o que você tem que fazer? Você tem que demitir. Então, empresas de alta performance sabem como demitir vendedores que não estão entregando performance. E a decisão tem que ser rápida, né, Gustavo? Não pode perder tempo não, né, cara? Mais ou menos, né? Tem um aspecto sobre demissão de vendedores que, inclusive, está no meu livro, que eu acho que é muito importante, que é a criação de políticas de demissão para vendedores de baixa performance. O que isso significa, né? O nome bonito disso em inglês é o Performance Improvement Plan. Todo mundo que entrar na sua empresa, você vai colocar uma regra clara. Qual é a regra para você ser mandado embora? Se você ficar 2 meses abaixo de 80% da meta, você vai para um plano de recuperação. Se você ficar abaixo de 50% da meta, vai para um plano de recuperação. E se você for para o plano de recuperação e não voltar a bater meta, aí você vai ser mandado embora. O que acontece? Por que isso é importante? Porque você vai criar um fator de segurança psicológica. Não é que o Zezinho está trabalhando hoje, dia 1º, se não bater a meta, será que eu vou ser mandado embora? Não. Ele sabe que se ele não bater a meta e dentro de determinados critérios, ele vai para um momento de recuperação e ele precisa voltar a bater meta, senão ele está fora. Ou, eu estou num momento de plano de recuperação. Se eu não voltar a bater meta, eu estou fora. Então, você faz um alinhamento de expectativas e todo mundo na empresa sabe. A regra aqui é clara. Por performance, vai ser mandado embora desse jeito ou de outro. Óbvio, tem as questões de comportamento, que aí você entra numa outra seara. Mas por performance, ninguém pode ser mandado embora de uma hora para outra. Porque daí você cria um processo justo. E mandar embora alguém nesse modelo não é porque você é legal e bonzinho e quer dar uma chance para a pessoa. É a mensagem que você passa pro vendedor que está no seu time. O cara, aqui tem gestão. Aqui os caras são sérios, deixa eu trabalhar, que senão o negócio vai ficar feio pra mim. Sim. E é um alinhamento, né, cara? Como você falou, se falar desde o começo, vai gerar um ambiente saudável, né, também, né? As pessoas vão entender, né, todos os processos. As regras estão claras, cara. Assim, vamos lá, vamos pegar uma coisa muito simples e banal. Hoje, aqui em São Paulo, você vai parar o carro na rua, você tem que parar lá no Zona Azul, no aplicativo, você passa lá, agora tem os carros da CT que passam tirando foto lá, te dando multa. Cara, assim, você parou ali, você põe a coisa. Se você não parar, você tá correndo o risco de tomar multa. Se você vai lá no shopping JK Iguatemi,
Se quiser parar seu carro no valet, vai custar R$ 35 a hora. Você vai sair de lá depois do... Nossa, que facada o estacionamento. Não, cara. Você sabia quanto custava. Tudo é uma questão de alinhamento de expectativas. Queria te fazer uma pergunta, cara. Se você fosse hackear hoje os caras do G4, assim, a cabeça desses caras, mano. Porque falar em operação de vendas hoje, pra mim, G4 é referencial. Uma empresa de crescimento exponencial, né, de acelerar mesmo, dos caras baterem meta, ficar lá até a noite, aquela coisa louca lá que tem lá que você sabe bem. O que que você acredita que gerou tudo isso, cara? Eu sei que são várias engrenagens, né? Eu acho que são vários componentes, né? Eu acho que o que tem por trás do segredo da máquina de vendas do G4? Acho que tem um componente essencial que é o entendimento do perfil do cliente ideal. Eles conseguiram entender que o empresário da economia tradicional tem uma demanda por aprender sobre gestão e essa necessidade ela é latente. Encontrei o meu cliente. Segundo, eles encontraram um canal de aquisição para se comunicar com esse cliente, que foi as redes sociais, através do perfil dos fundadores. E o terceiro, eles criaram um processo para conseguir converter esses clientes. Então, conheço o meu cliente, eu sei quem é o meu mercado, eu gero a demanda para esse mercado, então os caras têm um volume de demanda absurdo e essa demanda cai para uma máquina de vendas que consegue atender esse cliente com processos e com métricas. Você fala, pô, mas e toda aquela motivação, aquele engajamento? Sabe por que aquilo acontece? Por quê? Porque você tem métricas, um vendedor é competitivo em relação ao outro, todo mundo quer fazer cada vez melhor, as metas são bem calculadas, são audaciosas. Então, por que eles comemoram batimento de meta de crescimento todo mês? Porque tem um planejamento de todo esse funil e as pessoas que batem meta são reconhecidas. Se você ouvir o Thales Gomes falar, ele vai falar que você tem que pagar bem para os seus vendedores. Porque o maior erro de um empreendedor é pagar mal, é remunerar mal um vendedor. Se um vendedor barato, ruim, não vai vender e não vai te deixar mais rico. O G4 remunera bem os seus vendedores, ele contrata bem, ele exige, ele apresenta a anticultura e ele reconhece essas pessoas. Elas são promovidas, elas ganham dinheiro, elas atingem os seus objetivos. Então, não tem milagre. Ninguém é apaixonado, ninguém tem amor à camisa. As pessoas constroem isso porque os interesses estão alinhados. As pessoas estão ali, elas querem crescer, elas querem ganhar dinheiro e o caminho está pavimentado para isso. E você falou uma coisa e foi chave, conhecer a anticultura também. Isso está tudo no playbook, na jornada do onboard? Está totalmente dentro da cultura. Uma das primeiras aulas que eu fiz na Pipe Lovers, eu convidei o Alfredo Soares, que é um dos cofundadores do G4, para a gente falar, né? E o Alfredo, daquele jeito dele, carioca, se comunicar, pô, super rasgado, aberto fala rasgado, e tal, né? E aí eu falei, pô, Alfredo, cara, mas quem que é o perfil do cliente do G4? Quem que é o empresário que vocês querem ver? Falei, cara, a gente vende para todo mundo, menos para quem é petista e comunista. Olha isso. Falei, cara, esse cara é maluco. Mas olha que inteligência. Quando ele fala um negócio desse, ele está claramente segmentando quem são as pessoas que vão comprar dele e as pessoas que não vão comprar. Então, olha que inteligência no momento do posicionamento, né? Cara, vamos lá. O empresário no Brasil, que é o cliente dele, em sua enorme maioria é de direita ou de esquerda? Pô, é de direita. Então, esse cara consegue fazer essa comunicação. Então, ele precisa ter uma equipe alinhada que vai conversar sobre isso com o seu cliente. Da mesma forma que, pô, vamos para um outro mercado, nada a ver. Isso quebra todo o conceito de vendas, né? Exatamente. O vendedor tem que ser maleável, tem que ser isso, tem que ser Lembra do que eu falei dos 3 pilares do perfil do vendedor ideal? Sim. Eu preciso de alguém que tenha conhecimento de negócio, eu preciso de alguém que tenha habilidades e alguém que tenha experiência com o cliente. Cara, como é que eu vou pegar um vendedor que tem uma restrição de falar sobre política ou falar sobre direita, né? Para falar com o meu cliente que está claramente enviesado para esse lado. É a mesma coisa de você ir numa academia, né? Pô, você vai chegar lá na academia e vai pegar um vendedor que está totalmente fora do peso, que está totalmente desleixado. Cara, não faz sentido. Você vai num consultório de dermatologia porque você quer fazer um tratamento estético e você vai chegar lá, tem uma recepcionista, uma secretária que é uma vendedora, cara, totalmente com a cara tudo arrebentada. Cara, não. Ou seja, você precisa ter profissionais de vendas que se conectam com
a realidade do seu cliente. Isso que é importante. Você vai numa loja de material de construção que fala com um empreiteiro, você precisa ter lá Congruência, né? Você precisa ter essa conexão. Então, acho que nessa máquina do G4, já tem esse filtro naturalmente de pessoas que não vão conseguir ter esse tipo de discurso, ela nem vai entrar lá dentro. E eu acho que isso está totalmente correto. Sem julgar aqui se o posicionamento político está certo ou está errado, que eu de política não entendo nada, mas de vendas alguma coisa eu entendo. Gustavo, e em questão de educação, cara, eles estão sendo um fator determinante para empresários, né? De alavancar empresários, alavancar empresas, né? Os caras estão fazendo história, então... Cara, empresarial? O G4 é uma empresa que saiu do 0 para 500 milhões em 5 anos de operação. De 0 para 300 milhões de reais em 5 anos de operação. Né? Tem um case maravilhoso para ser contado, mas indo na essência do produto, né? Vamos lá, vamos voltar mais uma vez. Né? Eu entendi lá atrás qual era o problema de um gestor de vendas para eu criar a Pipe Lovers e me inspirei muito no G4 para isso. O G4 entendeu qual que é a dor de um empresário. O empresário não quer fazer um MBA de gestão na Getúlio Vargas de 2 anos para ele aprender sobre o negócio dele falando com outros acadêmicos. Que nunca montou empresa. Que nunca montou empresa. O que o empresário quer? O empresário quer ficar 2 dias, normalmente no fim de semana, dentro de uma sala falando com outros caras que já fizeram isso. Que se ele sair dali e ele pagou 30, 40 mil reais para ficar lá naquele fim de semana, cara, para muitos empresários, uma coisa que ele aprenda ali, ele já deu retorno sobre o investimento. O empresário não gosta de fazer curso. Ninguém vai no G4 fazer curso. O cara vai no G4 aprender a crescer o negócio dele. Quanto você está disposto a pagar para crescer o seu negócio? 30, 40? Tem gente que paga muito mais. Tem aluno lá que já investiu mais de 1 milhão no G4. Por quê? Você acha que o cara gosta de mandar as pessoas para estudar? Não. O cara está crescendo. Então, o G4 não é uma escola de negócios. Ela é um acelerador de crescimento para uma empresa. Tem um amigo que veio aqui, já gravou podcast comigo, ele foi lá no G4 e fez vários cursos já. Ele vai, o faturamento da empresa dele agora vai chegar em 2 anos, quase 1 bi já, imobiliária. Só vende nichado, compacto de luxo, apartamento para investimento. Uhum. Não sei se você conhece o Gustavo lá da Midra. Né? Conheço, já gravei podcast com ele, fez aula comigo. Acho que o Gustavo da Midra é um dos maiores cases do G4. Sim. Antes dele abrir o negócio dele, ele fez aula no G4 Traction, que é um produto que eu dou aula lá. E falou, cara, eu montei todo o meu modelo de negócio. Por exemplo, um modelo de remuneração que tem no mercado imobiliário, que é o comissionamento, ele montou um modelo de OTE, que é o On Target Earnings. Ele montou esse modelo dentro da empresa dele, no mercado imobiliário, fazendo diferente, pegando as melhores práticas de gestão de venda que tem no mundo. Sim. Então, eu dou aula para muita gente do mercado imobiliário. Mas o mercado imobiliário é diferente. Cara, o cara que fez diferente, em 2 anos, vai vender 1 bilhão de VGV. Furou a bolha. O que eu acho interessante, cara, você não ter uma mente formatada, né, cara? Você quebrar paradigma total. Você falar assim, cara, eu vou fazer e pronto, acabou. A grande maioria vai nesse discurso aí. Cara, vamos lá, olha que exemplo interessante. Vou contar da minha própria empresa. Você me pergunta, o que a sua empresa faz? A sua empresa é uma empresa de educação? Eu falo assim, veja bem, também, né? Eu comecei o meu negócio fazendo conteúdo de vendas para pessoa física. Aí eu descobri que as empresas precisavam desse conteúdo, eu comecei a vender a Universidade Corporativa de Vendas para as empresas. Mas olha que interessante, toda vez que vai um expert fazer uma aula lá, eu consigo tirar cortes dessa aula, transformar esses cortes em conteúdo de social media. Eu ganho mais audiência. Né? Essa audiência se reverbera em pessoas que assinam a minha newsletter. Eu tenho uma newsletter que tem mais de 50 mil leitores todos os dias para conteúdo sobre vendas. Pô, mas aí os meus clientes começaram a me pedir indicação de vendedores. Pagoto, você tem um bom vendedor para me indicar? O que era um problema, uma dor do meu cliente, peraí, eu tenho uma newsletter com 50 mil pessoas, eu coloco a divulgação das vagas dos meus clientes na minha newsletter, as pessoas leem a newsletter para ver uma vaga, nessa vaga eu ajudo o meu cliente a recrutar, o meu cliente contrata mais gente, automaticamente ele cresce a empresa dele, ele me paga uma mensalidade maior. Pô, agora eu tenho uma grande audiência, eu comecei a vender patrocínio dentro das minhas aulas e dentro da minha newsletter, que hoje já representa 30% da minha receita. Então, o que a minha empresa é? A minha empresa é uma empresa de educação, ela é uma empresa de mídia, ela é uma empresa de recrutamento. Na verdade, a minha empresa é um ecossistema que ajuda empresários do B2B a vender mais. Então,
Se eu tivesse, quando eu fosse abrir a minha empresa, eu falasse, não, eu vou abrir uma empresa de treinamento. Era uma coisa. Eu abri a minha empresa focada no cliente. A minha empresa é para ajudar outras empresas a venderem mais. E eu vou criar produtos e serviços para ajudar isso. Pô, é outra história. Então, para o empreendedor, para o gestor, eu preciso entender, cara, que você não precisa ficar amarrado na sua empresa. Eu sou uma imobiliária. Cara, dane-se que você é uma imobiliária. Se a sua imobiliária fica numa fachada que passa muito carro na frente, cara, vende anúncio para colocar um outdoor ali. Entendeu? Se no dia do carnaval vai ter um bloquinho na frente da sua imobiliária, bicho, monta um stand para vender cerveja ali na frente, né? Você precisa entender qual que é o contexto do mercado e para onde que essa tendência está indo. Se você hoje todo mundo fala de comunidade. Faz 3 anos que eu comecei a construir a minha. Se você começar a fazer um negócio de uma tendência quando já for a hype, você vai se ferrar. Que é o que normalmente quem compra franquia faz. A curva de aprendizado é grande, né, Gustavo? Quando o cara compra uma franquia, em muitos casos, ele tá comprando, nossa, essa franquia aqui já tem 200 unidades. Pô, peraí. 200 unidades tem mercado ainda? Né? E é perigoso. Então, enfim, acho que é olhar para a tendência do mercado. Gustavo, não tem uma parte do programa aqui que é cara a cara com o corretor, mas agora é cara a cara com o vendedor. Vamos lá. Eu queria te perguntar, o que é um bom vendedor para você, cara? O que é um bom vendedor, cara? O bom vendedor depende da realidade. O bom vendedor depende da realidade de cada empresa, né? Eu gosto de traduzir isso com o perfil do vendedor ideal. Ele precisa conhecer do negócio da empresa, ele precisa ter habilidade para a função que ele vai fazer e ele precisa ter experiência em se relacionar com o tipo de cliente com o qual ele vai se relacionar. Bom gestor. O bom gestor é aquele que recruta e retém talentos, faz a gestão de métricas de execução do time e treina os vendedores. E um bom diretor? Um bom diretor de vendas, ele está preocupado com o futuro do negócio. Ele está olhando para onde tem oportunidades, qual que é o novo mercado que vai ser explorado, qual é a tendência, qual é o segmento, qual é o tipo de produto, o que eu preciso transformar na minha marca, quais são as tecnologias que podem impactar. Um diretor de vendas, ele está mais pensando em desenvolvimento de negócios e marketing do que com a sua operação que está embaixo. A operação você já tem gente tocando ela, batendo bumbo. Uau. Quem é o Gustavo? Não é o que você faz, mas o Gustavo de fato. Cara, essa é uma pergunta forte, né? Forte. É difícil falar da gente, né? É difícil, mas eu resumiria, cara, porque assim... Porque, desculpa aqui, só ter te cortado, porque vai conectar com outra pergunta. Porque você vai entender um pouquinho que eu quero entrar aqui agora. Cara, eu vou dizer o seguinte, assim, óbvio que a gente tá sempre se transformando, depois quando a gente tem um filho, a vida muda muito, né? Mas eu diria que, cara, quem sou eu? Eu sou uma pessoa que é muito comprometida com a minha palavra e que não tenho sonhos, eu tenho planos. Uau, forte, né? E qual que foi o seu pior dia, assim, no mercado do empreendedorismo, talvez, na sua empresa, ou quando você também trabalhava com os outros? Porque todo vendedor, de fato, passa por situações difíceis. Sim. Principalmente esse mercado, quem é autônomo, quem ganha só por comissão. E o mercado, ele gera muita gatilho, igual você estava falando aqui no começo, que no off a gente estava conversando, né? O que foi o momento mais difícil da sua vida, assim, na parte de vendas mesmo? Cara, eu acho que, assim, legal que você me perguntou qual que era quem sou eu de verdade, né? Então, voltando, né? O meu dia mais difícil na minha carreira profissional tem muito a ver com quem eu sou. Eu sou uma pessoa que não tem sonhos, tem planos e que é muito comprometida com a sua palavra. A última empresa que eu trabalhei foi a Acreditas. É uma empresa que é um unicórnio, sim, cresceu muito. Eu entrei lá para ganhar menos do que eu ganhava no LinkedIn. Eu entrei lá com muitas ações da companhia. E, cara, eu vesti a camisa com uma cabeça de sócio, né? E chegou no inverno das startups, né? A empresa começou a fechar a torneirinha de todos os investimentos para crescimento. A minha função era basicamente de crescimento. E, cara, de um belo dia, de um dia para o outro, na verdade, de um minuto para o outro, a pessoa que era meu chefe na época me chamou numa sala virtual. Cara, infelizmente a gente vai te desligar porque os objetivos da empresa mudaram, né? Cara, olha isso. Meu mundo acabou. Por quê? Cara, eu construí uma carreira de super sucesso. Plano, visão, cara, acho que fiz um super trabalho ali dentro da empresa, aprendi muito. E de uma hora para outra, o meu plano
foi por água abaixo. E o meu compromisso com aquela empresa de chegar nos objetivos que era daquela empresa também foram rompidos. E foi um dia, cara, foi um dia muito difícil para mim. O que eu mais pensava era, o que eu vou falar para os outros? Pô, qual que é a minha imagem no mercado? Pô, eu construí uma carreira de super sucesso, pô, de um dia para noite uma startup me manda embora assim. Então, para mim, naquele dia, ficou muito claro que as relações entre pessoas e empresas, né, é uma relação comercial. Né? Hoje, depois de algum tempo refletindo sobre isso, eu concluo isso. Não era a pessoa que me desligou que tinha alguma coisa contra mim. É porque o momento daquela empresa mudou. Acho que a forma como aconteceu também não fiquei muito feliz, mas o principal é o seguinte, eu tinha um papel ali dentro daquela empresa. Então acho que dali pra frente, isso também ficou muito claro pra mim. Eu não desejo essa situação pra nenhuma pessoa. Então eu gosto de ser muito transparente do que eu espero e com o que eu entrego pra cada pessoa que dentro do meu time. Você acredita que foi o turning point da sua vida, assim? A virada de chave de você sair e fazer... Acho que não, eu não sou muito dessas eu não acho ter alguma eu não acho que, coisa pra poder agir, não. Não, eu acho que não tem muitos gatilhos, mas eu acho que tem marcos. Acho que esse foi um marco importante. Eu já, por exemplo, eu queria fazer um ano sabático, eu sempre quis empreender, o meu pai sempre foi empreendedor. Você é cristão? Não, eu não sou sabático judeu pra poder fazer. era um ano mais pra me dedicar pra mim mesmo, né? E na verdade, acho que quando aconteceu isso, foi assim, na vida, você vai ter marcos e oportunidades. Você precisa estar pronto para aquela oportunidade quando ela acontecer, né? A gente vê muitas histórias de empreendedorismo do Steve Jobs, do Bill Gates, do Mark Zuckerberg. Cara, tem uma estatística que fala que a maioria dos empreendedores, de sucesso, eles começaram os seus negócios a partir dos 35 anos. Porque eles já tinham uma bagagem de negócios, relacionamento, conhecimento de mercado para criar a sua empresa. E foi bem o que aconteceu comigo. Eu tinha 35 anos, né? Foi um momento que eu parei e falei, opa, peraí. Eu já tenho uma segurança financeira, então não era por uma questão de grana. Eu tenho conhecimento, deixa eu analisar o que eu vou fazer aqui de melhor. Né? Então, foi um momento onde eu saí da corrida dos ratos, onde você tá todo o tempo ali, cara, meta, cara, entregando a meta, me preocupando com o que o meu chefe ia achar se eu tava batendo a minha meta, se eu ia ser promovido e etc. Eu falei, pô, peraí, o que eu posso fazer agora que é o melhor para mim no médio e no longo prazo? Então foi um marco importante, mas não foi aquilo que me transformou, foi uma oportunidade que aconteceu. Então acho que, óbvio, sempre que a gente leva um tombo, você não fica muito contente, Sim. Né? Mas você tem que olhar aquele momento do tombo e falar o seguinte, tá bom, o que eu vou fazer daqui em diante? Tem um livro que é interessante, fala bastante sobre isso, que é o livro do Ben Horowitz, que é O Lado Difícil das Coisas Difíceis, né? E esse cara conta, a história é um super... hoje ele é de um fundo de venture capital nos Estados Unidos, mas ele foi empreendedor antes. E ele contou uma história lá, que falou, cara, se a minha empresa quebrasse agora, a empresa estava numa situação de... O que eu faria? Eu pegaria esse produtinho aqui e investiria tudo nele. Por que eu vou esperar a empresa quebrar? Se o futuro é aquilo, deixa eu começar a investir naquilo. Então, cara, assim, pensa sempre qual que é o... Se você está no pior cenário, o que você vai fazer se o pior cenário acontecer? Sempre esteja pronto para o próximo passo. Óbvio, na hora que acontece, não é legal, né? É ser precavido, né? Assim, e eu tenho essa característica. Eu sou sempre, cara, pé atrás. Se pode ser que dê merda, vai dar merda. Então, eu já conto com o problema, mas... Então, assim, acho que esse foi um momento... E é interessante, foi legal a sua pergunta antes, né, sobre quem eu sou, porque, cara, acho que quem você é, dependendo da situação, isso te afeta muito. Sim. Né? Então, pra mim, foi um marco importante, porque, pô, eu tava comprometido, eu tava dentro do plano e obviamente, a empresa é uma empresa. Ela tem os objetivos dela, tem os acionistas e faz todo parte do contexto de negócio. Não é pessoal. E às vezes a gente, todo mundo, né? As pessoas levam as coisas pro pessoal. Mas se a gente, como profissional, souber que as decisões não são pessoais, são em prol de negócio, você consegue criar uma blindagem e ajuda na nossa resiliência e inteligência emocional. Gustavo, eu sei que o vendedor, ele tem que entrar numa esfera de sair do emocional, porque a racionalidade ela é muito importante para vendas. Uhum. Mas hoje a gente vive numa era que é a geração mais sensível que tem, cara.
mundo progressista, globalização, muitas vozes, a era da desinformação, como você falou aí. E aí acaba, cara, que as pessoas não conseguem lidar com isso. Por isso que a inteligência emocional é tão em alta hoje, né? Eu percebi também que a ciência descobriu outros tipos de inteligência que sobrepõe toda a inteligência, até QI, o que é o QS, que é alguma coisa espiritual, que vai sobrepor, uma força que vai te trazer, você vai conseguir ressignificar aquilo, aquela coisa toda. Mas eu queria entrar com você nesse aspecto mesmo, assim. Hoje existe muito conceito de vendas, existe muita forma de você aplicar, até metodologias, e cada empresa aplica uma. O que você tem visto assim de forma mais eficaz no mundo, que você tem visto resultado, as empresas alavancando? Qual que é o método que você acha assim que, igual você escreveu o livro, eu achei fantástico, cara. Seu livro ele serve para tudo assim, porque você colocou de uma maneira simples, mas abrangente ao mesmo tempo. O que você aplicaria para uma empresa hoje de pequeno porte de vendas que quer acelerar um negócio, que vai fazer sucesso ali, que vai gerar uma cultura forte? Ó, tem uma fórmula mágica para isso, anota aí. Brincadeira, não existe fórmula mágica, cara. Não existe fórmula mágica em vendas. Mas qual é o caminho? É um processo. Existem várias metodologias de vendas, né? Mas eu vou falar aqui de duas que podem ajudar a pautar um caminho de crescimento. Se você tem um negócio que tem uma demanda existente, a melhor metodologia para você se basear é o spin selling, né? Que é situação, problema, implicação e necessidade. Sim. Né? Ou seja, você vai construir uma metodologia de vendas para o seu negócio, vai criar o seu processo de vendas baseado no spin para garantir que você entendeu que a situação do seu cliente ele tem um problema que vai implicar uma necessidade que você consegue resolver. Isso é uma coisa. Tem outros tipos de produtos que são, eu chamo de nice to have. São os produtos que você não necessariamente precisa, né? É um sonho, você precisa plantar a necessidade. Isso normalmente acontece com soluções novas no mercado, você vai encontrar os seus early adopters. Tá? Para esse caso, eu gosto de uma metodologia que chama Challenger Sales, que é a venda desafiadora. O que você vai fazer na venda desafiadora? Você vai se posicionar como autoridade para esse cliente. Você vai demonstrar para esse, vai trazer para o seu cliente a maior objeção dele no começo. Dessa objeção, você vai desconstruir essa objeção com dados racionais. Você não está convencendo ninguém. Você vai trazer isso com dados racionais. Você vai mostrar um impacto emocional para esse cliente e demonstrar a sua proposta de valor. Então você desconstrói uma objeção para ele entender que tem outra forma de resolver um problema dele. Então essas duas metodologias, spin para uma venda mais transacional de demanda existente e o Challenger, vão ajudar a empresa a o quê? Ser a base para construir o processo de vendas da empresa. Cada empresa tem que desenhar o seu processo, tem que ter um CRM e tem que ter acompanhamento disso. Então, esse é o caminho que eu iria. Sem CRM, o cara tá derrotado. Não, cara, não existe isso. Não existe venda sem CRM. Você acredita que o mercado imobiliário tem muitos corretores que não usam CRM, cara? Eu acredito, cara. Eu acredito muito nisso, assim, cara. Cara, eu tô com isso aqui, não sei se você já ouviu falar disso aqui, ó, Plaud. Já ouviu falar disso aqui? Eu ia fazer um comentário sobre o Plaud. Eu falei outro dia com um cara que traz o Plaud pro Brasil. Cara, isso aí é uma das inovações mais incríveis falando de inteligência artificial e hardware para o mundo de vendas. Eu comecei agora a monitorar as ligações dos meus corretores e também metrificar algumas coisas. O que eu percebi, cara, que quando eu comecei a usar isso aqui, e comecei a usar também até para follow-up, porque quando eu ligo para o cliente, eu consigo já colocar o link dele lá dentro do CRM. Eu não preciso mais perder tempo de fazer follow-up, fazer essas coisas. Cara, minha produtividade aumentou fora do comum. Sim. Né? Então tem coisas aqui, cara, que eu acho que a tecnologia, se o corretor não usa, se as pessoas não usam, quem trabalha com vendas, cara, vai ficar para trás, cara. Não, assim, isso é sem sombra de dúvidas, cara, assim, tanto que dentro da Pipe Lovers, cara, assim, o relacionamento com tecnologias de vendas é muito grande. Então, assim, eu conheço o pessoal da Plaud, né? Então, assim, essa gravação do que ele está ouvindo aqui automaticamente vira to-dos, próximas atividades a serem feitas, vira um mapa mental, fica arquivado depois para você buscar. Então, ou seja, aqui é de um conteúdo, depois, eu quero pegar aquela parte que o Pagotto falou sobre perfil do vendedor ideal. Cara, automaticamente você encontra aquilo para produção de conteúdo.
Se você estivesse fazendo uma venda de Insight Sales, a gente usa lá na Pipe Lovers a Meetrocks, Sei. né? Que é uma ferramenta de inteligência artificial. Ela transcreve, ela guarda, ela já faz um framework da avaliação da reunião, integra esses dados dentro do CRM. Também um potencial de uso. Para o mundo de WhatsApp, a galera tá usando meu WhatsApp pessoal. Você tá maluco? Cara, tá anos-luz na frente. A gente usa na Pipe Lovers uma ferramenta que chama Chat Guru. O que é o Chat Guru? Cara, é uma plataforma de gestão de conversas de WhatsApp. Eu tenho automação, o cliente entra, eu integro esse dado dentro do meu CRM, eu consigo ter um funil do histórico das conversas, eu consigo fazer campanha ativa, reativar cliente, mandar convite, fazer pesquisa de NPS com esse cliente depois, né? Para CRM, né? O Zorro CRM, que é uma das maiores plataformas de tecnologia do mundo, uma empresa indiana, é um dos nossos maiores patrocinadores lá. Cara, os caras têm mais de 100 milhões de usuários no mundo. Que isso? Cara, 100 milhões de usuários no mundo, né, usando as mais de 80 soluções que a Zorro tem em termos de CRM. Então, cara, assim, hoje é inimaginável falar de tecnologia. E, cara, posso citar várias outras. Por exemplo, para quem vende tecnologia, tem hoje soluções como a GetDemo, de demonstrações interativas. Recentemente, a gente está com um parceiro novo lá que chama Linko. L-I-N-Q-O. É o conceito de Digital Sales Rooms. Ao invés de você ficar mandando um monte de PDF, e-mail, vídeo para o cliente, o cara cria um microsite para cada cliente com as informações padrão ali para... Sabe o folhetinho que você distribui lá como corretor? Uma homepage, né? Uma homepage para cada cliente, o cliente sabe lá todos os passos, vai ter o... Cara, assim, vendas está totalmente mudado. Por exemplo, para quem trabalha com vendas e tem dependência de meios de pagamentos. Um outro parceiro nosso lá é a Bart. É uma empresa de meio de pagamentos. Cara, tem muito negócio que você precisa fazer split de pagamentos. Acontece muito com imobiliárias e com corretores, né? Pô, a imobiliária recebeu uma parte da comissão, já faz pagadorias, split, a gente as chama. pagadorias, né? Ou eu quero fazer uma venda, mas eu quero fazer um parcelamento em 21 vezes. O cara resolve isso. Então, cara, tem tanta tecnologia hoje disponível para vendas que, porra, enfim, é muita coisa. Depois, galera, assinem aí a minha newsletter que vocês vão ver informação sobre tudo isso. Só entrar lá no site, lá pipelovers.net, e tem acesso à newsletter. Gustavo, a conversa tá muito boa. O podcast aí a gente gosta de colocar 1 horinha. Mas, eu queria que você deixasse a mensagem que queima no seu coração aí. Eu sei que você tem suas palestras, você tem várias palestras que você dá aí no G4 e no mercado. Dá um spoiler pra nós, cara. Fala o que transmite, o que você gosta de transmitir pra galera, o que queima dentro de você de fato. Porque eu sei que você é um cara que tem propósito, cara. Porque quem tá na parte da educação, eu sempre valorizo muito, cara. Porque eu não acho que é só dinheiro, cara. Eu não acho, de verdade, cara. Eu não acho que o cara, quando ele é vocacionado, ele é chamado pra poder transmitir uma mensagem, tem a ver também, tá ligado com o propósito, cara. Ah, com certeza, né, cara? Ninguém levanta da cama. Cara, tem dias... Eu tenho um produto que eu dou aula lá no G4, que chama Academia de Vendedores. São 140 vendedores, das 8 da manhã às 8 da noite. Cara, eu sou o único cara que dá aula. Assim, eu dou aula das 8 da manhã às 8 da noite. Bicho, eu saio de lá quase de ambulância. O trator passou em cima. Né? Passou em cima, cara. Mas é isso, assim, cara. É muito legal compartilhar e ver ter os feedbacks. Eu acho que a principal mensagem aqui, né, para quem está pensando em vendas como um todo, é o seguinte: vendas é a coisa mais importante para qualquer empresa. Se você, como um líder de negócios, não está pensando como que você vai acelerar as suas vendas, o seu negócio vai morrer. Por quê? Se o seu negócio não morrer, você não vai dar crescimento para os seus funcionários. Os seus funcionários querem crescer. Se eles não crescerem, eles vão para outros lugares. Se você é um vendedor, você tem que aprender a fazer negócios crescerem, porque o seu crescimento depende dos negócios crescerem. Então, cara, vendas é a base de tudo, né? Se você conseguir vender mais, cara, tudo vai ser mais austero e vai te proporcionar muito mais coisa. Então, acho que, no fundo, a minha chama, o meu propósito por trás, tá de ajudar todo mundo a crescer. E eu gosto de estar circulado de pessoas que estão crescendo, que estão próximas, porque, cara, isso é frutífero, né? Eu venho aqui, eu gravo um podcast com você, que uma pessoa que está vendo a gente assiste e me chama para uma palestra, ou vai procurar a Pipe Lovers e vira meu cliente, e o meu cliente vira meu fornecedor no futuro, e eu indico ele para um outro aluno meu. Ou seja,
o ecossistema vai girando e vai girando negócios enquanto a gente aguentar pagar o tanto de imposto que a gente paga, né? É isso. Muito bom, Gustavão. Gustavão, obrigado mais uma vez. Quero te pedir também, você que tá nos seguindo aí, compartilha esse vídeo, manda para pessoa que precisa ouvir, pessoa que gosta de tecnologia, gosta sobre vendas, tem certeza que vai agregar muito. E segue a gente também, inscreve no canal aí, deixa seu like, tá bom? Não esquece não, ajuda a gente aí, fala para ajudar também, Gustavão. Pô, é o mínimo que vocês podem fazer assim, ó. Eu diria que, ó, normalmente, uma palestra minha, ela custa uns 25, 30 mil reais. Então, assim, esse é o custo que vocês teriam pra gente ficar 1 hora trocando ideia. Então, pô, marca o sininho aí, aproveita também, me segue no Instagram, @gupagoto, @pipelovers.br no Instagram. Aqui a gente vai deixar na descrição aqui do vídeo do YouTube, no Spotify também, vai estar tudo lá, tá bom? Mais uma vez, Gustavão, obrigado de coração. Deus abençoe muito sua vida, meu irmão. Tamo junto. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu.